uma nuvem passageira. Um dia do outro lado não haverá mais um choro, e lá naquela morada iremos todos cantar. Um dia do outro lado não haverá mais um choro, e lá naquela morada iremos todos cantar. Nem as lágrimas, nem a dor provarão aquela morada. Todas as lutas cessarão no gozo de luz. Um dia do outro lado não haverá mais um choro, e lá naquela morada iremos todos cantar. Um dia do outro lado não haverá mais um choro, e lá naquela morada iremos todos cantar. Um dia do outro lado não haverá mais um choro, e lá naquela morada iremos todos cantar. Um dia do outro lado não haverá mais um choro, e lá naquela morada iremos todos cantar. Irmãos deste mundo ingrato, estamos numa batalha. Somos mais do que vencedores pelo sangue de Jesus. Um dia do outro lado não haverá mais um choro, e lá naquela morada iremos todos cantar. Um dia do outro lado não haverá mais um choro, e lá naquela morada iremos todos cantar. Quando eu fechar meus olhos, estará alguém à minha espera naquela bela mansão de paz.
houve um choro, e lá naquela morada iremos todos cantar. Muito bom dia a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus pela vida, assim como esta oportunidade que nos é dada para poder lhe servir através deste canal e desta plataforma virtual. E dizer que vamos fazer o uso condigno deste canal como se fosse um culto normal, onde temos tempo de meditar, o momento em que se assenta com um tempinho e tentar ler as escrituras, ler as mensagens um pouco quieto para se concentrar e depois entrar na fase de canções. Depois de canções entra-se na fase do ofertório e depois coloca-se o vídeo. Durante este tempo todo, vai ajudar para você se ajustar, se concentrar, para que quando chegar o tempo de colocar o vídeo, você esteja como que já preparado, porque quase não há nada que pode se fazer corretamente sem que haja assim uma preparação. Como até no futebol as pessoas se preparam antes de começarem a jogar. Só precisamos também de um tempinho de se acalmar, de se recolher, onde todo mundo deve estar sentado, quieto e atento. Não só ouvir como que chegou aquela hora de pôr o vídeo, só chegar e colocar como se estivéssemos já, digamos, a assistir algum desses vídeos. Mas precisamos de um tempinho de se preparar, e o pai da família deve agir como um diácono nessas condições, onde ele vai ter toda a certeza de que todo mundo está quieto, todo mundo já está sentado, todo mundo está posicionado. Porque a verdade é de que não deixe o diabo invadir a sua casa durante este tempo em que estamos interditos de se encontrar. Não permita que o diabo possa invadir a sua casa e ser arrastado para o mundo, porque, dizer a verdade, não há assim motivo, não há razão para um ter que ainda pensar em ter amizade ou em voltar para o mundo, porque já não há nenhuma esperança à vista no mundo. A outra parte do mundo já está ardendo, como dizíamos na sexta-feira, que
o presidente da Rússia acabou dizendo que se me apertam assim, eu também vou ter que lhes atacar usando bombas nucleares. E nós sabemos que essas coisas foram profetizadas, que deviam vir precisamente da Rússia, que tudo está como que preparado, não há nada que não está em seu próprio lugar. Como dizíamos ontem, que a única coisa que não está em seu próprio lugar é precisamente a noiva. A noiva ainda está a tentar se posicionar, está a tentar ainda se purificar disto e daquilo. Faz-me lembrar naquele tempo quando Sodoma e Gomorra estavam em linha de destruição. Certamente tudo já estava em ordem. Sodoma e Gomorra e todas aquelas cidades circunvizinhas já tinham atingido um nível que merecia serem destruídas. Mas quem foi demorando, que fez com que aquilo pudesse demorar, foi precisamente Lot com a sua família. Foram discutindo, se arrastando, e outro ainda tinha o seu coração em Sodoma. Esse não é tempo de você ainda ter o seu coração em Sodoma, mas é tempo de sair como o patriarca Abraão, que estava livre de Sodoma e Gomorra. E também nós deparamos com o nosso pai, o patriarca Abraão, ainda estava com aquele amor que ele tinha, lutando, intercedendo, não querendo que o justo pudesse perecer. E ele até começou um pouco em cima, descendo, talvez de 50 pessoas, foi descendo. Ainda tinha esperança, ainda queria que talvez houvesse, Deus pudesse poupar. Ele ainda queria que Deus pudesse ainda poupar. Todavia chegou-se um momento em que ele viu que aqui não havia maneira, tinha que ceder. Conseguiu só interceder pelo seu sobrinho e a sua casa. E parte da sua casa, melhor dizendo, queria ainda aproveitar esta chance, esta oportunidade para continuar a agradecer os irmãos que estão nos enviando, trazendo-nos algumas coisinhas pelo meu aniversário, e queria agradecer ao grupo que esteve em casa e onde se cantou um pouco parabéns a você e um pequeno lanche, e que Deus possa abençoar a cada um que puder fazer parte. E queria também reconhecer a família Massinha, que acabaram me trazendo uma mesa farta, uma mesa bastada, quase de tudo. Havia quase tudo que você pode se mencionar, que pode se precisar num banquete qualquer. Havia um bolo aí grande, havia samoças, havia KFC, havia muita coisa. Só dizer que Deus abençoe esta família. Não esquecer também a irmã Basto, que acabou nos fazendo bolo. Que Deus possa abençoar esses irmãos ricamente, é a minha oração. Que o Deus que não deve a ninguém possa recompensar a cada um segundo os seus feitos. E queremos agradecer a Deus por esta
manhã em que todo mundo está como que posicionado, prestes, esperando, ansiosos. É desta maneira que você consegue alcançar algo, esperando, porque Deus costuma nos dar segundo a expectação de cada um. Só que seja este momento em que cada um está esperando algo especial da parte de Deus. E talvez antes de começarmos a falar em muita coisa, vamos nos colocar para a leitura da palavra de Deus. E eu queria talvez aproveitar, como fizemos já na sexta-feira, ler a oração que o profeta fez durante a pregação desta mensagem. E ele diz aqui nesta mensagem, reconhecendo, a partir do parágrafo 21, e ele diz: e esta manhã eu quero ler na Sagrada Escritura agora. E vocês estão confortáveis? Eu quero acreditar, a congregação diz amém. Eu quero acreditar que cada um deve estar confortável na sua casa, nos lugares onde Deus nos proveu para fazermos os nossos cultos. Vamos sentar confortável e acompanharmos a palavra de Deus, a qual sabemos que é nela onde achamos o conteúdo da vida eterna. E quero acreditar que Deus vai nos dar alguma coisa esta manhã, e Deus vai nos dar alguma coisa esta manhã. E deixa continuar aqui, acabamos fugindo. E ele diz: bom, agora quero que em suas Bíblias passem comigo ao livro de Oséias, vocês que desejam ler. E leamos uns poucos versículos do 6º capítulo do livro do profeta Oséias. E fiquem de pé. E vamos nos colocar também de pé. E ele faz essa bonita oração aqui. E gostei muito porque acabou se ligando com aquilo que estávamos já abordando nos cultos passados. Ele diz: querido Deus, nós somos indignos de tomar este livro em nossas mãos, pois nós lemos nas Escrituras que nenhum homem no céu ou na terra ou debaixo da terra foi digno ou mesmo capaz de tomar o livro, ou até mesmo de olhar para ele. E lá veio um cordeiro, como um cordeiro que havia sido imolado. Ele tomou o livro, pois era digno, e ele desatou os seus selos. E nós estamos olhando para ele esta manhã para revelar este contexto que está escrito no livro, porque ele é o livro da redenção. Todo aquele que é redimido está escrito nele. Possamos encontrar nossa posição esta manhã, no tempo em que estamos vivendo, pois nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Que coisa bonita, apanhar a sua posição na palavra de Deus. E depois de você ter apanhado a sua posição, mantê-la. Manter a sua posição. E ele começa a ler Oséias 6, a partir do versículo 1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa,
e ele a nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que se depassa. Por isso já bati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ele continua, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se fartaram aleijosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, machada de sangue, como as horas de salteadores que esperam alguns. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Veja como uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Talvez dizer que o Senhor acrescente a bênção sobre a leitura da sua palavra, e podem se assentar para nos posicionar, para continuarmos a baquetear. Estou certo, que coisa bonita, enquanto que os demais neste momento estão atrás das bancas a beber ilegalmente, nas escondidas, a tentar despertar, e quando ouvir o ruído de carro, pensar que talvez pode ser uma rindra. Todavia nós estamos nas nossas casas, tranquilos, relaxados, esperando para comer o pão da vida. Que Deus possa abençoar as nossas famintas almas. Estamos a continuar a mostrar o erro de não reconhecer o seu dia e a sua mensagem. Estamos mostrando precisamente as consequências de não reconhecer a mensagem do seu dia, de não reconhecer o seu dia e a mensagem que você deve receber naquele dia. Como já mostramos, amados irmãos, que a mensagem de um determinado dia, de uma determinada era, aquela mensagem é precisamente o plano de Deus, e talvez poderíamos dizer o único plano de Deus, o plano de redenção que Deus tem para aquela era. Aquilo que Ele programou para os eleitos daquela era. E é através daquela mensagem, daquela era, que você é ensinado corretamente. É através da mensagem daquela era em que você consegue obter a sã doutrina e ter graça de se nortear-se corretamente com as Escrituras. Portanto, como estávamos a ler aqui, gostaria ainda de ter que repetir no primeiro selo, no parágrafo 63, onde ele diz: observe o que acontece quando seguimos. Aqui está o plano.
a primeira coisa acontece, há um anúncio primeiro nos céus. Está-se a abrir um selo. E há um anúncio que diz, vem e vem. O que aconteceu? Um selo se abriu. O que é aquilo? Um mistério é revelado. Vem? E quando um mistério é revelado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. Portanto, todos aqueles que não tiverem graça de ouvir aquela trombeta que está soando e não conseguir se posicionar e ver a mensagem, finalmente cai-se uma praga sobre todos eles para lhes, digamos, julgar um julgamento temporário, como já vimos. E ele diz qual é o papel da guerra. O anjo da igreja apanha mistério de Deus, não completamente ainda revelado, porque quem revela completamente é o sétimo anjo. Mas quando ele o faz, ele apanha este mistério de Deus e então ele vai às pessoas depois do mistério ter sido dado a ele. Vai ao povo. O que ele faz ali fora? Ele começa a proclamar aquela mensagem e isso começa o quê? Uma guerra espiritual. E então Deus toma o seu mensageiro com os eleitos daquela era e os faz dormir. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo. Um julgamento temporário. Podemos ver aqui que quando alguém não recebe a mensagem da sua era, o que se segue é um julgamento sobre essa pessoa. E realmente podia-se dizer, não para adiantar, deixa ver, tenho uma longa viagem aqui, uma leitura esta manhã, vou tentar correr, ver se posso chegar até lá. Voltamos aqui para o efeito, aquilo que aconteceu com as igrejas do dia de hoje, por não terem visto a mensagem de Malaquias 4. No parágrafo 43, ele diz as seguintes palavras. Enquanto ela passava, estamos a falar daquela mulher, daquelas mulheres, daquela igreja do mundo. Depois que ela, vindo diante de onde estávamos, ela segurava o papel em sua frente. Simplesmente um papel em sua frente, torcendo e balançando e se movendo para um lado e então para o outro lado, enquanto ia, tal como as danças modernas que tem nesse dia, usando a si mesma em um ato imoral enquanto marcha em frente. Isto aqui estamos a falar das igrejas, todas elas que nós conhecemos e algumas não conhecemos. Todas elas que não tenham recebido a mensagem da hora. E ele diz, eu não sou responsável por essa coisa, eu só posso dizer o que eu vi. Deus é meu juiz. Mas aquela era a igreja dos Estados Unidos da América. Que nós já vimos que a maioria dessas coisas que nós temos começou precisamente nos Estados Unidos da América. E acabou dando a sua influência ao redor de todo mundo. E ele, agora, enquanto ela passava, toda a parte de trás não tinha nenhuma cobertura. Lembre-se, essa igreja está a ser representada aqui por uma mulher. E essas mulheres
nessa visão, estavam passando sem nenhuma cobertura sequer. De forma alguma, e então, enquanto ela passava, eu me senti fraco e enfermo. Que coisa bonita. Ruim, melhor dizendo. Então, ele disse, e Deus disse, a noiva virá em pré-estreita novamente. A noiva virá em pré-apresentação novamente. Lembre-se, ele havia sido mostrado a noiva, bem ataviada, aqueles que foram chamados para sair nesta confusão. Portanto, a noiva aparece de novo a segunda vez. Então ele disse, a noiva virá em pré-apresentação novamente. E aqui atrás dela veio a noiva, com a mesma aparência da noiva que passou no princípio. Bendito seja o seu nome. Então meu coração pulou de alegria ao saber que haverá uma noiva. Isto está garantido de que haverá uma noiva. Numa outra mensagem, quando ele estava a contar essa visão, ele acabou dizendo que viu precisamente aquelas meninas bem vestidas, com as vestes que representavam as suas próprias nações, como sinal de que haverá uma noiva que virá de todas as nações. Não há nada que o diabo pode fazer para impedir que haja uma noiva. Haverá uma noiva que sairá de todas as nações da terra. E aqui estamos indo ao encontro daquela pré-apresentação. E ela será formada da mesma coisa, e vestida da mesma maneira que aquela que estava no princípio. Oh, que coisa! O meu coração alegra sabendo disso, que a noiva dos últimos dias será uma noiva que será semelhante àquela primeira noiva, porque a Bíblia diz que Elias virá e restaurará todas as coisas. E restaurará a mesma palavra, o mesmo batismo, a mesma coisa como as primeiras igrejas atuavam. A doutrina que Paulo usou, não é de se admirar que o profeta disse que eu preguei o que Paulo pregou. E ela será formada da mesma coisa e vestida da mesma maneira que aquela que estava no princípio. Ela será chamada, e eu sei que isso é verdade. Se isso não for verdade, então cada visão que eu tive no passado foi errada. E qualquer um sabe que nem uma coisa tem ele alguma vez nos dito, senão o que era a verdade. Aquilo aconteceu exatamente só. E ele diz, e vocês podem ver então a imundícia da igreja moderna, chamando-se uma igreja. Está vendo essas mulheres nuas que iam dançando com a sacoaça, se abanando de um lado para outro. Toda essa imundícia da igreja moderna, chamando-se uma igreja. Como alguém disse outro dia, irmão Redon, um precioso irmão meu, encostado contra a parede lá agora, que viu isso como uma parasita na vinha. Estávamos discutindo isso na sala, outro dia o irmão Redon estava preocupado a respeito das condições do tempo, o sentimento do Espírito nas igrejas de hoje. Como isso começou a cair, ministro vindo de toda parte,
entrevistas aqui perguntando o que aconteceu, irmão Branham, o que aconteceu? Oh, que coisa! Irmão Randall me fez a pergunta, estão eles vivendo do espírito de Satanás ou o que é? Eu disse, não, o parasita vive da força da videira, é verdade. Ele vive porque a fruta cítrica, um limão crescerá numa laranjeira, mas ele não produzirá laranjas, embora viva através da sua vida. E a igreja assim chamada é só uma parasita enchartado, vivendo sobre... É só um parasita enchartado, vivendo sobre o nome de religião, sobre o nome de igreja. E ele menciona aqui católica, protestante, apenas parasita saindo da forma da videira, da força da videira, mesmo assim produzindo os frutos daquilo que são, porque não foram convertidos, não estavam no plano original predestinado de Deus. Esta é a razão pela qual negam a palavra e produzem outra espécie de fruto. A real árvore genuína em sua raiz foi predestinada para produzir laranja numa laranjeira. Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Mas se aquela árvore produzir outro galho, ela produzirá seu fruto original. E ali tem que haver uma ressurreição de todas essas coisas, exatamente na extremidade da vinha. Lá tem que haver, surgir uma ressurreição, uma luz no entardecer, para iluminá-la e tomá-la correta. Mas isso sairá da vinha, não de uma denominação que foi enxertada nela, mas de uma produção original da palavra. Ela tem que surgir na hora do entardecer. Haverá luz no tempo do entardecer. E a luz já veio. Caminhemos nesta luz. É uma luz tão formosa. Se necessita-se da luz para amadurecê-la. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Um dia que não será chamado dia ou não. Já estamos a ler precisamente no livro de Zacarias essa promessa da luz do tempo do entardecer. Frutos não podem amadurecer a menos que o sol os amadureça. Não importa o quanto você pregue, o quanto você faça, ele não pode ser amadurecido, não pode ser manifestado, não pode ser vindicado, somente por aquele que disse, eu sou a luz do mundo. Ele é que vem amadurecer. Você pode pregar, pode estudar as escrituras e pregá-las, todavia precisa-se da luz para vir vindicar o que foi pregado. É o que fazia, é o que acontecia, é o que está acontecendo. Alguém prega a palavra de Deus, a luz tem que vir vindicar o que foi pregado. Não é de se admirar que o profeta pregava, depois parava para esperar o anjo do Senhor para vir vindicar, amadurecer aquilo que ele acabava de pregar. Assim, ali tem que surgir um poder, o próprio Espírito Santo para amadurecer, ou vindicar, ou provar, ou manifestar o que ele tem predito, o que aconteceria neste dia. A luz do entardecer produz isso. Que tempo! A noiva passou com a mesma postura com a qual passou no princípio, mas eu a estava vendo sair do compasso. É aqui onde nós temos que ter muito cuidado. Veja, esta última noiva que passou
a noiva, que ele disse que eu sei que haverá uma noiva. Na medida em que ele ia vendo aquela noiva marchando, marchando no ritmo da palavra, apareceu algumas meninas que representavam essa noiva, que estavam um pouco lá atrás, começaram a ser atraídas por aquelas mulheres vulgares e acabaram sair nos próprios passos, na marcha. E é isso que ele está dizendo. A noiva passou com a mesma postura com a qual passou no princípio, mas eu a estava vendo sair do compasso, tentando puxá-la de volta. Ele viu saindo no compasso. A maioria dessas coisas que hoje em dia estão aparecendo, tentando abanar a noiva, talvez poderíamos tentar colocar a maioria dessas coisas que tentam vir a desvalorizar a nossa mensagem. São essas coisas que o irmão Branham acabou vendo aqui, que já estava a atuar precisamente nos crentes da mensagem, naquela noiva. Você já notou uma coisa? Estava falando com o irmão Sobesse, falava ele com a igreja lá, tentando dizer que há um povo, falando precisamente desses nossos vizinhos de Cacau, e ele dizia que ainda não chegaram aqui, mas no dia em que vão ouvir que tem igreja da mensagem aqui, hão de vir. E realmente são precisamente esses que lutam para tentar tirar a noiva do compasso. Porque quando esta noiva estava a marchar, numa outra versão, o irmão Branham diz que todos eles tinham seus olhos fitos em mim, na mensagem, no mensageiro. Todavia, começaram a reparar outras coisas, que são essas coisinhas que alguém acaba aparecendo e diz que não, o irmão Branham disse que veria outro. Não temos outro acampamento aqui. O último acampamento é o acampamento de Elias. O último acampamento é o acampamento da águia. Portanto, são essas coisas, muita coisa que está a levantar para fustigar a noiva, para tirar a noiva do compasso, para tirar a noiva da marcha. E você, meu irmão, minha irmã, não seja arrastado. Qualquer coisa que tenta lhe tirar desta mensagem, deixa eu ser bem claro, não há nada de Deus que vai tentar tirar você da mensagem. Tudo que tenta lhe tirar da mensagem é só saber que isto aqui é do inimigo, isto aqui é diabólico, isto aqui é tentar lhe tirar para não marchar com a palavra, isto aqui é tentar lhe decepcionar, é tentar lhe tirar do acampamento, é tentar lhe tirar precisamente do plano da redenção para esta era. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o profeta diz, tentando puxá-la de volta. Agora, muito poderia ser dito sobre essas coisas do dia em que estamos vivendo. E ele volta já agora em Oséias 6:1 diz, tornemos ao Senhor. Recordem, ele disse que eles seriam espalhados e eles foram. Ele disse, eles retornariam ao Senhor após terem sido dispersos.
e os ligaria. Observe, retornar e ser disperso o segundo. Eles foram dilacerados, foram cegados. Está vendo? Isso foi exatamente o que aconteceu. Ele nos curará e nos ligará. Como Ezequiel 37, os ossos secos. Aqueles ossos secos que estavam no vale, ossos secos, sem carne. E Ezequiel foi dito para que pudesse profetizar. E quando ele profetizou, foi precisamente quando aqueles ossos começaram a ser restaurado, começou se ligando. E aquilo tudo estava a profetizar a respeito de Israel como se tornaria ossos secos. E até podia se pensar do holocausto, onde mataram 6 milhões de judeus. E eu queria que você notasse todos esses aqui que foram mortos. Por que Israel tinha que sofrer daquela maneira? Por que Israel tinha que ser espalhado daquela maneira? Porque eles já haviam falhado em ver, em reconhecer a mensagem do dia em que eles estavam vivendo. Deus já havia enviado um profeta chamado João Batista, mas não o receberam. O tomaram e finalmente foi morto. Veio o Senhor Jesus, eles fizeram a mesma coisa. O tomaram e foi morto. E não reconheceram a mensagem e o dia em que eles estavam vivendo. Não é de se admirar que o Senhor começou a chorar, Jerusalém, Jerusalém, se você somente soubesse o dia da sua visita. Todavia, eles não reconheceram. E eles tinham que pagar muito caro. Foram mortos. Imagina onde se morre 6 milhões. Estamos a falar aproximadamente 6 províncias, onde talvez tem 1 milhão de habitantes. E foram mortos. E pagaram caro por não ter reconhecido a mensagem do seu dia. É isso que estamos a tentar colocar em frente de cada um, em frente daqueles que nos ouvem, que há uma mensagem que Deus enviou, que você deve receber, que você deve obedecer, que você deve viver. Não só dizer, não só simpatizar-se, mas ser parte dela. Que ela possa governar os seus motivos, os seus desejos, tudo aquilo que você é. Não fazer nada que a mensagem não aprova. Meu Deus. Ok. Continuando. Ele nos curará e nos ligará. Os ossos secos, o vale cheio de ossos secos. Ezequiel viu isso. Retorno dele. Então, observe, Oséias disse, depois de 2 dias, ele retornaria para eles. Ele nos receberá e nos dará e nos revivificará. Agora, reviver não significa ressurreição. Reviver ali é a mesma palavra usada em algum outro lugar. Oye significa um reavivamento. Ele nos revivificará após 2 dias. Que seria no 3º dia? Ele nos revivificará após ele ter nos espalhado, e nos cegado, e nos despedaçado. É o que aconteceu com Israel. Foi cegado, foi espalhado, foi despedaçado. E você sabe, os judeus foram cegados com o propósito de que pudéssemos ter visão. Eles foram dispersados e espalhados como uma nação e rejeitaram seu Messias para que pudéssemos receber o Messias,
para que pudéssemos haver um povo chamado do gentio por amor do seu nome. E aqui estamos. Agora o homem surge e a mulher leva seu nome. Está a ver? Esses gentios cegos que não podem ver aquele nome, o Senhor Jesus Cristo. Está a ver? Esses gentios cegos que não podem ver aquele nome. Essas igrejas cegas que não podem ver o nome do marido, que não podem ver que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. É porque estão cegos. Estão a rejeitar se casar com Cristo. Portanto, eles não farão parte daquela noiva, porque a noiva tem que tomar o nome do marido. E quando uma igreja rejeita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, está rejeitando o nome do marido. Portanto, não pode ser a esposa. Se uma mulher nega o nome do seu próprio marido, está a negar o seu marido. Bendito seja o nome do Senhor. E me apetece neste momento ler uma escritura aqui e a recompensa que Deus dará àqueles que respeitarão o nome dele. Precisamente aqui no livro de Malaquias 4, no versículo 2. Aqueles que vão respeitar o nome dele, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das tuas asas. Saireis, crescereis como os benzeiros do cevadouro, pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Está a ver qual vai ser o julgamento de todos aqueles que vão rejeitar este nome. Serão todos eles abrasados. Todavia, aqueles que temem o nome dele e tomam este nome no batismo, e toma este nome como o nome do seu marido e é casado com ele, sairá um sol de justiça e podereis pisar os ímpios depois de ter sido reduzido a cinza. E essas coisas, irmãos amados, e às vezes quando se fala dessas coisas, chega-se um momento como um homem, chega-se um momento em que você não tem palavras que você pode usar para fazer com que as pessoas entendam melhor. Mas a verdade é de que esses que serão reduzidos em cinza, as coisas que vão reduzir a humanidade, aqueles que rejeitaram a mensagem do dia de hoje, essas coisas já estão na terra, nas mãos dos homens ímpios. Essas armas já estão na terra, nas mãos dos homens ímpios. E essas armas estão simplesmente a esperar o arrebatamento para que comece a atuar. Está a esperar sem saber. Mas nós, como crentes, sabemos os porquê. Ninguém sabia por que Sodoma e Gomorra tinha que durar algum tempinho. Todavia, Lot tinha a ideia de que é por causa de eu ainda estar aqui. E Abraão também sabia. E nós sabemos que este mundo está sendo um pouco preservado por causa de nós. Este mundo, dizer a verdade, isto aqui não vai se endireitar, isto aqui já era.
Não há maneira de endireitar. Isto aqui vai continuar a piorar, até que a tribulação se estabeleça. Só para você ver, eu estava vendo uma afirmação ali do senhor Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos da América, dizendo: o senhor Putin, que é o presidente da Rússia, ele é um assassino. Eles se conhecem, esses presidentes. É um assassino. Eu comecei a pensar que ele é o próprio presidente russo, pode não saber que ele é um assassino. Mas a verdade, se ele continuar no poder, ele é que vai ser um dos grandes assassinos jamais vistos. Ele vai ordenar a primeira bomba que vai destruir a América. Me pareceu como uma profecia, algo dito de antemão. Ok, deixa eu continuar a ler aqui. Deus lhes abençoe. Continue sentados, vamos continuar por um tempinho. Ele diz aqui, está falando, agora, o que surge? Ele diz, o homem surge e a mulher leva seu nome. Esses gentios secos, que não podem ver aquele nome, o Senhor Jesus Cristo, no batismo, isso é realmente muito ruim, mas tem que ser dessa forma. Os judeus, eles não tinham que ver aquilo. Há somente um que pode ver isso. Esse é aquele que foi predestinado para ver. Amém! Eu queria ouvir a cada um a dizer amém onde vocês estão. Porque você está incluso aqui. Há somente um que pode ver isso. Um que pode ver que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus. Quem é esse? Esse é aquele que foi predestinado para ver. Se você já viu e já foi batizado, quer dizer que você foi predestinado para ver. De outra forma, você jamais o veria. Os judeus não podiam ver aquele como sendo o Messias deles. E mesmo eles sendo estudiosos e teólogos, homens de grande conhecimento e reputação, lerem a mesma Bíblia que vocês leem, agora, após isso ter feito conhecido, nós podemos ver claramente que era o Messias, mas eles não podiam ver isso, nem podem vê-lo hoje. Está profetizado que eles seriam cegados. Meu Deus. E ele diz também, não é? Está vendo? Irmão, isso aqui é bonito. Você deveria agradecer a Deus se Ele abriu a sua visão para ver esta mensagem. É muita graça. Não é por a sua habilidade, não é por sua escolaridade. Você não viu o batismo verdadeiro talvez por ajuizar. Você viu do coração, viu da alma, que a alma que foi predestinada. Por isso não tem nada a ver se você sabe escrever ou não. Todavia, se você é predestinado, a sua própria alma vai captar a verdade, que a verdade é essa. E vai receber. Veja como essas coisas estão assim como que patente em nossa frente. Por que os padres que estudaram não conseguem ver que Pedro, que eles chamam também de padre, que chamam de papa, melhor dizendo, eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. E eles veem que o primeiro papa batizou em nome de Jesus Cristo. Por que outros papas que seguiram o primeiro papa não batizam então em nome de Jesus? Estão cegados, estão cegos. E quando uma pessoa está cega espiritualmente, pode passar por ali, ver a Escritura, mas não conseguir ver de verdade. Jesus fez as obras que havia sido predestinada ou haviam sido profetizadas que ele faria perante Israel.
mas porque Israel tinha sido cegado, eles não conseguiram ver que aquele era Messias. E hoje em dia as igrejas estão cegadas. Embora que as Escrituras dizem claramente que Elias virá primeiro, mas eles não conseguem enxergar e conseguir ver que Elias já veio. Não disse Jesus que verdadeiramente Elias, em verdade, Elias virá primeiro. Não é suficiente isso? Não é suficiente. Está vendo? As Escrituras foram colocadas de tal maneira que um eleito é somente ele que pode ver. O não eleito não vai ver. Ai, meu Deus. E ele diz de outra forma, vocês jamais o veriam. Os judeus não podiam ver como... Que coisa. A igreja neste dia está profetizada que seria cega ou cegada e rejeitaria a mensagem do entardecer. Apocalipse 3 diz assim: tu és desgraçada, miserável. Observa a condição na noite, outra vez, ou melhor, da igreja, nua, cega, e não sabe. E ele diz: Senhor Jesus, seja misericordioso conosco. Ele já está comparando o que as Escrituras dizem com o que foi visto precisamente na visão. Porque a visão enquadrou-se perfeitamente com aquilo que as Escrituras já haviam predito que a igreja dos últimos dias seria. A Bíblia disse que ela estava nua, e eu jamais a vi até agora mesmo. A igreja de Laodiceia estava nua, e quando ela apareceu outra noite na visão, ela estava nua. Jamais observaram isso e não sabem. E não sabes. Oh, quão agradecido! Como não é de se admirar que estejamos tão agradecidos. E eu sinto que nós não somos suficientemente agradecidos pelas coisas que Deus está fazendo conhecida a nós. Acho que é verdade, e é verdade. Não estamos suficientemente agradecidos. Oh, qual devia ser o sentimento do crente nesses últimos dias, depois de ter achado graça de ver e conhecer as coisas que Deus tem nos mostrado. Devíamos estar tão agradecidos, louvando a Deus, agradecendo a Deus noite e dia e se afastando cada vez mais das coisas mundanas, porque achamos graça, tamanha graça, graça não merecida. Sim. E ele diz nua, e a visão disse, mostrou-me que ela estava nua e não sabia, e cega, como Israel foi cegado para que os gentios pudessem entrar. Agora os gentios são cegados de modo que a noiva possa ser retirada, Israel possa receber a festa das trombetas. Exatamente. Continuando. Após 2 dias, ele nos dará vida, ou nos dará reavivamento, trazendo-nos juntos os judeus, falando nestas trombetas agora, e viver em sua presença, ou temos vida eterna. Vê? Nós estaremos em sua presença. A Bíblia diz aqui, Oséias, diz, e nós viveremos em sua presença.
vida em sua presença. E essa é a sua própria vida, vida interna. Temos vida em sua presença. Aquela que vive em prazer, vivendo está morto. Então nós prometido que Israel novamente teria vida diante dele. E ela tem estado morta para os fatos e para a festa pentecostal. Oh, meu Deus, como judeu, e às vezes quando você vê um grande esforço, faz-me lembrar daquele profeta que dizia que tinha ministério de 2 profetas, Moisés e Elias, fez todas as suas tentativas para ver se Israel podia ver que Jesus é o Messias, não funcionou. Há muitos que estão lá tentando, agrupando os judeus e tentando talvez lhes ajudar para verem o Messias, mas não está assim funcionar tanto. É verdade que um e outro pode receber, mas eles ainda estão cegados até que a noiva tenha sido retirada. E eu não sei se você notou onde apareceram os 144 mil. Foi precisamente entre o 6º selo e o 7º selo, precisamente no Apocalipse 7, a partir do versículo 1, que foi precisamente naquele tempo quando os 4 anjos foram enviados. Continuando, 61. Agora, observe cuidadosamente. Então, depois de 2 dias, agora, isso não quer dizer 2 dias de 24 horas, pois isso aconteceu lá atrás, muitas centenas de anos passados, vê? Isso significa depois de 2 dias com o Senhor, após 2000 anos. Agora você sabe quanto tem sido desde aquele tempo? Tem sido 2.700 anos desde então. Pois em Oséias aqui foi 780 a.C. Veja, até 1964 tem sido alguma coisa até de 2.700 anos passados. Ele disse, depois de 2 dias, no 3º dia, ele nos revivificará e nos dará vida em sua presença. Aí está as suas trombetas vindo. Esta é a hora em que estamos vivendo, o dia em que estamos vivendo. Agora, eles têm sido dispersos, cegados, congregados, e então no 3º dia, vocês veem isto? Eles foram espalhados da Palestina pelo mundo. Eles foram cegados por rejeitarem o Messias, aquilo que estávamos a dizer, por rejeitarem precisamente o Messias, rejeitarem a mensagem daquela hora, daquele tempo, daquela era. E agora eles têm sido ajuntados em sua terra natal, prontos para as trombetas, para reconhecer a expiação. Sim, estão lá, estão. E muitas das vezes, quando você acaba acompanhando a situação deles, uma situação assim terrível espiritualmente falando, é verdade que eles estão a prosperar economicamente, mas o sentido espiritual não está assim prosperar. Vai ver, ali eles às vezes se conduzem como as outras nações estão se conduzindo e esperando. E ali eles estão aí tentando construir o 3º templo, tentando ainda esperar, talvez por um benzeiro vermelho, que o templo tem que ser construído, e todos aqueles utensílios do templo estão sendo feitos, esperando que vão construir o 3º templo e depois terem que adorar a Deus usando de novo a expiação de benzeiro. Isso nos mostra que realmente eles ainda estão cegos, mas desta vez não é para usar benzeiro para se expiar os seus pecados.
Todavia, desta vez, é para reconhecer a expiação que é Cristo. Acho que todos nós sabemos disso. E agora eles têm sido ajuntados em sua terra natal, prontos para as trombetas. Sim, quando eles o receberem e o encontrarem com os sinais dos cravos, após a igreja ser tomada, e disseram: onde obtiveste estas cicatrizes? Ele disse: na casa de meus amigos. E diz que eles se separariam, cada família clamaria e choraria por dias, como uma família que perdeu seu filho único. Lembre-se, aquela festa das trombetas foi para aquilo, para chorar, lamentar pelo sacrifício que foi morto, e eles o tinham rejeitado sem saber. Que coisa! E os gentios estão rejeitando Cristo também sem saber. Por isso Cristo se encontrava fora tentando bater. E quando ele batia a porta e as igrejas não abriram, começou a chamar para que as pessoas pudessem sair das igrejas. E hoje em dia é tempo de sair. Se você ainda não saiu, nós os outros já saímos. 63 parágrafo, ele diz aqui: eles estão em sua terra, eles foram dispersos, cegados e agora reunidos. E isso foi tudo sobre aquele sexto selo. As 7 trombetas dele soaram para juntá-los, a 6ª trombeta. A 7ª é aquela grande trombeta, como nós tivemos domingo passado. A 6ª trombeta soou sobre o sexto selo, exatamente como o nosso sexto selo abriu. Tudo ao mesmo tempo, simplesmente todas elas soaram ao mesmo tempo, de modo que nós tivéssemos 2000 anos da festa pentecostal. Sim, agora 2.700 anos desde que aquela época. Ele disse: no 3º dia nós ajuntaremos novamente. Depois de 2 dias, no 3º dia estaremos juntos novamente e receberemos vida em sua presença. Vocês veem a promessa? A hora perfeitamente escrita na parede. Vemos onde estamos vivendo, agora na terra natal, esperando pela festa das trombetas, o judeu. O reconhecimento da expiação, não para fazer a expiação, mas para reconhecer. E esperando pela vinda, para lamentar pela rejeição da primeira vez que eles o rejeitaram. Eles estão em sua terra natal para isso, esperando, onde todos eles, tudo está posicionalmente colocado. Como ministro do Evangelho, eu não posso ver coisa alguma que falta, a não ser a ida da noiva. E a noiva tem que ser levada antes que eles possam reconhecer o que aconteceu. E eles estavam amarrados, espalhados. E eu quero dizer, eles foram dispersados, cegados, e agora juntados. O que resta? A noiva ser tirada do caminho, esperando pela ida da noiva. Assim seus profetas de Apocalipse 11 podem chamá-los para a festa da trombeta, para fazê-los reconhecer o que eles têm feito. Recorde, exatamente entre aqueles selos surgiu o sexto selo e havia 144.000 escolhidos e chamados. E entre a 6ª e a 7ª trombeta, Apocalipse 11, aparece lá exatamente em linha com o sexto selo. O que fazer? O que era para fazer? E isso foi para trazer 2 testemunhas, Moisés
e Elias, profetas, pois os judeus só querem seus profetas, e eles surgirão com o sinal dos profetas, e o trabalho deles será como o dos profetas, por agirem igualmente, mostrando uma coisa que, gente, quando você morre, ou o que for, quando você deixa este mundo, sua natureza não muda. Se você é um mentiroso, agora você será um mentiroso lá. Se você é temperamental aqui, você será um temperamental lá. Se você é um cético aqui, você será um cético lá. Aquele que desconfia na palavra de Deus. E ele diz: homens e mulheres, é a hora de se sacudirem e se examinarem e verem onde é que estamos, pois a morte não muda isso. Eles se foram por 2.000 anos, Moisés por cerca de 2.500 anos, e Elias por desde quase 2.500 anos que Elias se foi e Moisés se foi, e aqui eles retornam com a mesma natureza e fazem as mesmas coisas. A morte nada faz a um homem se não mudar seu lugar de habitação. Não muda sua natureza, não muda sua fé, não muda nada em você, exceto o seu lugar de habitação. Que coisa tão forte, que realmente devíamos parar. Se ainda há alguma coisa negativa em você, amado irmão, amada irmã, se ainda você é cético em relação à palavra de Deus, ainda você está duvidando esta mensagem, ainda está duvidando da palavra de Deus, irmão, irmã, se você morre duvidando, se você morre descrendo, se você morre desconfiando, não pode pensar que essas coisas vão acabar quando você morrer. E às vezes as pessoas têm tido aquela ideia de que talvez durante a minha morte tudo isso vai me deixar. Nada disso, irmão. Você vai carregar consigo a sua natureza, a sua maneira de ser. Este devia ser um momento em que as pessoas vão procurar a Deus para que tudo que é negativo tenha sido tirado na totalidade, porque nada imperfeito poderá entrar naquela morada. O Senhor tenha pena de nós, de verdade. Deixa a gente continuar por alguns minutos. Então, seja qual for o caminho em que sua natureza esteja esta manhã, se você é um cético quando a palavra de Deus, você será um cético ali. Não me importa qual santo você seja, como você vive e quão bem viva você, isso não te mudaria nem sequer um pouquinho ao morrer. Apenas seu lugar de morar. E se você não pode aceitar toda a palavra de Deus da forma que ela está, da forma que está escrita, você não aceitaria lá. Então, se você não se preocupe, então não se preocupe, você não estará lá. Você tem que aceitá-la em sua plenitude, no poder da sua vindicação e de revelação do que ela é,
então você se torna uma parte dela. Ele só ressuscitará a sua palavra, como fez sua palavra na primeira manhã de Páscoa. Só a sua palavra veio, e aqueles que tinham morrido em sua palavra, querendo em sua palavra, e sua palavra vindicada. Porque Deus sempre vindicou e vindicava cada palavra que Ele prometeu numa determinada época. Que Deus possa ajudar os nossos corações esta manhã. Que nos dê graça de podermos querer em tudo que Deus vindicou e tudo que Deus nos trouxe. Porque duvidando, não poderemos estar lá. Sim. Observe agora, isto foi há uns 2.700 anos passados. Observe, eles foram espalhados, eles ficaram cegos e agora eles têm sido ajuntados. Agora a próxima coisa é que eles receberão a vida. E os gentios são chamados, a noiva está pronta. Amém. A noiva está pronta. O rapto está à mão. Podemos compreender isso? E às vezes quando essas coisas são faladas de que estamos a viver nos últimos dias, e eu não sei se isso se enquadra perfeitamente nas nossas mentes. E eu não sei se isso é inserido na sua totalidade em nossas mentes, ou é simplesmente algo que estamos como que farto ou acostumado de ouvir. Veja como ele coloca isso. E os gentios são chamados, a noiva está pronta, o rapto está à mão. Podemos compreender isso? Podemos realmente querer nisso? Essa é uma história que foi contada? É um mito para nós? É algo que parece real? É algo que podemos querer? Ou é algo que está em nós? Deveria ser algo que já está dentro de nós. Ou é algo que está em nós, que é parte de nós, que é mais do que a vida para nós? Sim, quando a gente falamos a respeito da vinda do Senhor e do arrebatamento, será que é algo que é mais do que vida para nós? Ou é simplesmente algo para se ouvir, para o pregador falar a respeito? Tem que se chegar a um momento em que o arrebatamento é algo que está além de tudo que você pode pensar na sua vida. Isso tem que ser mais do que tudo, mais do que a sua casa, mais do que o seu carro, mais do que o seu alimento, mais do que a sua família. Isto aqui deve ser algo que já está dentro do crente, guiando o crente, influenciando o crente, tomando o crente para se preservar de tudo que é vil. Amado irmãos, é verdade que você pode dizer, pastor, e nós temos ouvindo o Senhor falar deste arrebatamento há 20 ou 10 anos atrás. Mas, irmão, estamos a chegar a um momento em que algum desses dias, se você não estar bem precavido, você poderá ficar. Porque isto aqui deve estar dentro de você, tem que ser parte da sua própria vida. Deixa eu terminar. Aqui estou quase para terminar. É algo que parece real? É algo que podemos querer? Ou é algo que está em nós? Que é parte de nós? Que é mais do que vida para nós? Que atitude nós estabelecemos esta manhã neste tabernáculo? Lembre-se que será um pouquinho rebanho que a receberá. Oh, Senhor, faça-me parte deste pequeno rebanho, por favor.
E ele diz, agora na terra natal, esperando pelas trombetas. Agora, esperando pela ida da noiva de tal forma que Apocalipse 11 possa ser cumprido. A era da igreja tem cessado, os céus têm sido abertos, e isso prova que eles foram deixados fora na era da igreja. E a mensagem tem sido dada, Israel está em cena, e ele diz, aleluia, prontos para a festa das trombetas. Oh, vocês homens, em outras terras onde ouvirão esta fita, não pode você se despertar meu irmão? Ou isso te cega? Você atiraria isso para fora, o chamaria de falsa profecia? Quando isso foi vindicado perante vocês, através do mundo, através do tempo, através dos povos e através do Espírito Santo, que a escreveu. Está vindicada natural, espiritualmente e materialmente. Tudo o que ele disse está cumprido e provado. Israel está em sua terra, conduzido para lá, pastoreado lá como ovelha. Os lobos os perseguiram e fizeram com que voltasse a segurança, a sua própria terra. Lembre-se, Israel foi prometido que só seria abençoado se estivesse em sua terra. Deus nunca abençoou Israel fora da terra. Abraão saiu da terra, foi reprovado. Se você sair da mensagem, você também será reprovado. Se você quer uma bênção, permaneça na mensagem. Faz-me lembrar deste antigo irmão que esteve aqui falando comigo. Foi precisamente na terça-feira, se a memória não falha. Veio aqui, falou-me de dias sem comer e tudo mais. E ele disse que nem pude sequer dormir. Estou aqui, estou a precisar de um dinheiro. E eu não posso sair daqui sem esse dinheiro. E ele tinha que lamentar, falando aqui comigo, e levantava um cheiro esquisito de cigarro que você podia sentir que está levantando um cheiro esquisito. Irmãos, irmãs, esta mensagem é a nossa terra prometida. Nessa mensagem é onde nós apanhamos a nossa bênção, é onde nós apanhamos a nossa segurança, é onde nós apanhamos a nossa proteção, é onde apanhamos tudo que você pode mencionar. Não faça erro de sair na proteção da mensagem. Porque lá fora, meu irmão, minha irmã, e meu irmão, você que é pai da família, não permita que você guie, não faça erro de guiar a sua família fora desta mensagem. Mantenha-se nesta mensagem, é onde jaz a sua segurança, a sua esperança, a sua proteção, a sua bênção. Que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa ajudar a cada um de vocês que me ouve, amados irmãos, amada irmã. Será que quando se fala a respeito do tempo do fim, isso faz sentido para você? É só a questão de olhar a respeito dos seus próprios programas. É só olhar na sua atitude. Qual tem sido a sua atitude? Ainda tem uma maneira de ver as coisas de longo, uma esperança de que ainda vou estudar, depois vou trabalhar, depois vou casar,
esses meus filhos ainda vão crescer, depois tenho que ter muito cuidado, porque vão precisar de quando estiver na escola secundária, enquanto que eles ainda estão na escola primária, ou talvez está na primeira classe, segunda, mas a preocupação, você não dorme porque quer fazer um programa para eles quando crescerem, essas coisas todas. Será que quando se fala mesmo, amado irmão, parem um pouco, inclinemos as nossas cabeças, estejamos bem atentos. Será que, irmão, quando se fala a respeito do fim, a respeito do arrebatamento, a respeito das bombas que estão agora preparadas para varrer esta terra, como isso soa em sua mente, em seu coração? Será que isso soa como algo real ou soa como talvez uma coisa, não sei lá, que vai acontecer não sei daqui, não sei há quanto tempo? É algo que está em você, irmão. É algo que está em você, irmã. Você se preocupa mesmo em se preparar para ser arrebatado ou arrebatada? Você se preocupa em você ser arrebatado ou a sua família ser arrebatada? Isto será que é real? Isto é palpável? Isto está em sua frente? Você está esperando disso? Você está olhando cada momento, vigiando, orando, jejuando, ter a certeza de que... Faz-me lembrar desse irmão que esteve aqui orando um bom tempo, se a memória não falha, uns 3 ou 4 ou 5 dias jejuando dia e noite sem comer. E ele disse que estou preocupado porque não sei, quando eu vejo o sol sair e o dia passar, eu digo, graças a Deus não aconteceu hoje. E eu estou preocupado porque não posso continuar assim. Será que é a mesma preocupação que a igreja tem, amados irmãos? Irmãos, um dia desses, esta coisa que temos falado a respeito vai acontecer e vai nos passar por o alto. Será que você já chegou a um ponto onde você crê em toda a palavra que sai da boca de Deus? Você crê nela na sua plenitude e vive por ela na sua totalidade? Ou talvez ainda é uma questão de disfarçar-se quando você está sozinho, mostra a sua cor, só quando está com os outros irmãos, é quando tenta se mostrar que você é crente. Será que você mesmo crê nesta mensagem na sua totalidade? Você crê mesmo ou ainda tem algumas interrogações? Que tal isto? Isto aqui e aquilo mais. O seu coração está aberto para abraçar a totalidade da mensagem. Você não gostaria de dizer, Senhor, por favor, tenha pena de mim. Permita que essas coisas estejam em mim. Permita que a palavra possa ser crida na sua totalidade. Eu não quero ser um cético porque vi que se assim for eu não estarei. Não estarei lá. Senhor, me ajude. Senhor, ajuda a minha família. Ajuda meus filhos. Ajuda os diáconos, ajuda os administradores, ajuda meu marido, ajuda minha mulher. Ajuda-nos a parar de toda brincadeira. Permita, Senhor, que essas coisas se tornem tão reais para nós. Não é esse o seu desejo, irmão, irmã? Será que quando se chega ao momento de um altar desse, de inclinar a sua cabeça para pedir misericórdia de Deus, é uma coisa que talvez já não tem seu valor, algo acostumada? Veja, 2000 e tal anos, Elias ainda continuava a ser profeta. Irmão, se você é aquele tipo que no instante já caiu no canal de zangaria,
No instante você já manifestou que, afinal de contas, não é o que talvez reclama ser. Irmão, irmã, por favor, como seu pastor, eu lhe suplico, se entregue neste momento e diga: Deus, por favor, permita que eu entre no canal de ser um crente verdadeiro. Eu quero abraçar toda a palavra, não quero duvidar, não quero suspeitar nada, mas aceitar tudo. Ó Pai Celestial, Senhor, o meu coração treme em mim. As minhas lágrimas saem neste momento, sabendo, Senhor, que às vezes, como foi dito, que não somos gratos o suficiente. Senhor, quão grato deveríamos estar por estarmos nesta luz do entardecer. Há homens e mulheres que talvez, de uma maneira assim natural, merecem mais do que nós para poder estar na mensagem e aceitar essa mensagem. Eu, quando penso sobre a minha própria vida, quando o Senhor me chamou, havia pessoas um pouco melhores, havia pessoas que talvez mereciam, mas a tua graça, a tua misericórdia chamou a mim. Senhor, o que tinhas visto em mim para que me chamasse. E aqui estamos, ó Pai, ouvindo as coisas que nós estamos ouvindo. O mundo está cegado. O mundo não tem nenhuma esperança. Já rejeitaram aqueles que já rejeitaram a mensagem. Não conseguiram ver o batismo verdadeiro, ver o nome que deviam aceitar, o nome do seu marido, porque está cegado. Senhor, o que viste em nós para que abrisse a nossa visão para poder enxergar e ver. Oh Senhor, estou expressando a minha humilde maneira de agradecer pela tua misericórdia, ao meu favor, a favor da minha família. Oh Senhor, tu realmente tens sido misericordioso conosco. E a gente, às vezes, não temos dado valor a essas coisas. E às vezes, esta luz que o Senhor tem nos trazido, às vezes deparamos com coisas que começamos a interrogar, a suspeitar, interrogar talvez as escrituras, interrogar a mensagem, interrogar o mensageiro, interrogar o pastor, interrogar isto, interrogando isto. Senhor, ouvimos que se formos assim até aquele dia não estaremos lá. Por isso tenha pena de nós, perdoe-nos, ó Pai, esta conduta maldita, esta fraqueza, e ajude-nos, ó Pai, para querermos em toda a palavra que sai da tua boca, não só querer, mas viver por ela. Permita que quando se falar do arrebatamento, mexa-se com o nosso coração, possamos queremos que essas coisas estejam em nós, como o mensageiro que podia dizer que a terceira puxada está em mim agora. Queremos também dizer que o arrebatamento está dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, e tenha pena de nós. E às vezes não temos graça de ver essas coisas da maneira como devíamos ver. Não temos tido graça de respeitar essas coisas como devíamos respeitar. Tenha pena de nós, Senhor. O Senhor conhece a tolice do homem. O homem sempre foi indolente e as coisas de Deus sempre lhe passou por alto, talvez só para despertar mais tarde. Não queremos despertar mais tarde. Desperta-nos hoje, Senhor. Desperta o seu povo em todo canto deste vasto país que está nos ouvindo.
Senhor, permita que o mundanismo, prazer, o desejo das coisas do mundo seja tirado de nós, tirado na totalidade. Perdoe, Senhor, a nossa insuficiência, a nossa tolice, a nossa loucura, a nossa incredulidade, a nossa atrapalhice. Senhor, não merecemos essas coisas, ó Pai, mas achamos graça diante dos teus olhos. Ajuda-nos, ó Pai. Senhor, ajuda-me enquanto que vou me esforçando como humano para encorajar o seu povo que tem chamado. Senhor, bem sabe as minhas limitações, que sou aquele tipo que não é capaz de nada. Mas, Senhor, me ajude, por favor. Encomendo-me nas tuas mãos, encomendo, Senhor, o teu povo em todo lado. Lava-nos, purifique-nos, apronte-nos, ó Pai. De tal modo, ó Pai, que essas coisas se tornem reais em nós. Não seja uma coisa acostumada de se ouvir, até que não tenha um impacto em nós. Mas permita que essas coisas tenham impacto. O teu povo que compraste, o povo de Israel, está ali, esperando por nós. E às vezes quando olho e vendo, sem saber onde começar, sem saber o Messias, sem conhecer essa verdade, Senhor, cegaste-lhes por causa de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a engrenar neste momento o mais rápido possível. Ajuda o seu povo em todo lado. E eu lhes amo. O Senhor bem sabe, Pai, que tudo foi colocado de lado para o amor do teu povo, por o amor deste país. Tenha pena de mim, ó Pai. Mantenha-me em vida, inspirado, desejando com toda a longanimidade possível para fazer todo o esforço possível. Senhor, encomendo a cada um deles nas tuas mãos. E reclamamos também por todos aqueles que ainda não viram esta luz do entardecer. Pai, obrigado por ter nos tirado daquelas igrejas, Senhor, que estava sendo guiado por um feiticeiro. Senhor, guia-nos, o Espírito Santo, o mensageiro, a mensagem possa nos guiar. E a coluna de fogo tomando a dianteira, nós queremos simplesmente seguir a Ti, ó Pai. Molda-nos, faz-nos segundo a Sua perfeita vontade. Nos encomendamos nas Tuas mãos, ó Pai, neste instante. Ajuda-nos. Descansem conosco, possamos meditar a respeito dessas coisas. Concede isso, ó Pai, que essas coisas não nos deixem, mas que possamos continuar pensando, meditando. Concede isso, Pai, porque te peço neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Graças a Deus, Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso culto. Bom descanso com Jesus. E bom apetite. Sim.